Tem algumas coisas na vida que a gente aprende desde pequeno e nunca mais questiona. A gente cresce ouvindo, repete sem pensar e carrega aquilo como se fosse verdade absoluta. Uma dessas coisas é a ideia de que Deus é o lado do bem e o diabo é o lado do mal. Parece simples, né? Um é luz, o outro é trevas. Um é amor, o outro é ódio. Um é o mocinho, o outro é o vilão. Mas será que é mesmo assim? Será que, se a gente parar para olhar com calma, com os olhos de adulto, com raciocínio lógico, com o mínimo de honestidade, será que essa história toda faz mesmo sentido? Hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito para você. E se o Deus que te ensinaram a amar for, na verdade, o maior causador de sofrimento da história da humanidade? E se, na prática, o Deus da Bíblia for mais cruel, mais sádico e mais violento do que o próprio diabo? Eu sei. Só de ouvir essa pergunta, muita gente já ficou com raiva. Já pensou em fechar o vídeo. Já sentiu a velha culpa batendo. Aquele medo de estar ouvindo uma blasfêmia. Mas calma, não feche o vídeo ainda, porque tudo o que eu vou te mostrar aqui está na sua própria Bíblia. Não é opinião minha, não é invenção, não é provocação barata. São os próprios textos que você ouviu a vida toda, mas que talvez nunca parou para ler com calma. Ou pior, que nunca te deixaram interpretar de forma livre, sem as desculpas prontas que te deram no púlpito. A verdade é que, quando a gente abre a Bíblia e lê com atenção, o Deus do Antigo Testamento parece tudo menos um ser de amor e misericórdia. Ele parece um rei tirano, um ditador cósmico, um general de guerra sem piedade, um ser que manda matar, destruir, castigar, humilhar, um Deus que manda exterminar cidades inteiras, que mata crianças de colo, que afoga o mundo todo num dilúvio, que endurece o coração das pessoas só para depois ter motivo para puni-las, que faz testes cruéis com seus próprios seguidores, como no caso de Abraão com Isaque, ou como no caso de Jó, onde Deus permite que o diabo destrua a vida inteira de um homem só para fazer uma aposta de orgulho. E o mais curioso, muitas vezes, nas próprias histórias da Bíblia, o papel de quem traz o mal, quem incita a violência, quem provoca sofrimento, não é o diabo, é o próprio Deus. A história do censo de Israel é um exemplo absurdo disso. Em um trecho da Bíblia, diz que foi Deus quem incitou Davi a fazer o censo. Em outro trecho, a mesma história diz que foi Satanás quem fez isso. Como assim? Os dois são a mesma pessoa? Estão jogando no mesmo time? Ou será que os autores bíblicos nem sabiam direito como separar um do outro? E aí vem outra pergunta. Por que o Deus, que diz amar a todos, mata indiscriminadamente? Por que um Deus que diz que é justo pune crianças que nem tinham nascido ainda? Porque um Deus que diz que é onisciente cria seres humanos já sabendo que a maioria deles vai terminar queimando no inferno. É duro falar isso, mas é a verdade que está escrita. E por algum motivo, ninguém te ensinou a enxergar dessa forma. Ao longo desse vídeo, a gente vai olhar para esses textos de frente, sem filtro, sem desculpas, sem os malabarismos que te ensinaram para tentar justificar o injustificável. A gente vai falar sobre genocídios bíblicos, sobre castigos coletivos, sobre chantagem emocional disfarçada de amor divino, sobre a farsa do livre-arbítrio e sobre o maior crime de todos, a criação de um inferno eterno como punição por escolhas que Deus já sabia que você faria antes mesmo de te criar. Se você acha que esse vídeo vai ser leve, se prepare. O que vem pela frente é pesado, é desconfortável. Vai mexer com tudo que te ensinaram desde pequeno. Mas se você tiver coragem de continuar, eu te prometo uma coisa. Depois de assistir até o final, você nunca mais vai olhar para a Bíblia ou para a ideia de Deus do mesmo jeito. Então, vamos começar. Não dá para falar que Deus é pior que o diabo sem olhar de perto o histórico dele,
sem olhar o currículo de violência que o próprio Antigo Testamento descreve com todos os detalhes. Vamos começar com um dos episódios mais conhecidos, o dilúvio. Deus, supostamente um ser amoroso e justo, olha para a humanidade e decide que está tudo ruim demais, que ninguém presta. E qual a solução dele? Exterminar todo mundo. Homens, mulheres, crianças, idosos, bebês de colo, animais, todo mundo afogado. Se fosse o diabo que tivesse feito isso, a gente chamaria de genocídio. Mas como foi Deus, as pessoas chamam de lição de moral. Faz sentido? E não para por aí. Tem Sodoma e Gomorra, cidades inteiras destruídas com fogo e enxofre. Mais uma vez, homens, mulheres, crianças, todos mortos sem nenhuma chance de defesa. O motivo? Supostos pecados da cidade. Mas quem pagou o preço? Até os inocentes. Se você parar para pensar, é castigo coletivo, uma coisa que hoje qualquer tribunal internacional de direitos humanos condenaria como crime de guerra. Outro caso chocante é o da travessia do povo de Israel pelo deserto. Toda vez que alguém reclamava da fome, do calor, da sede, Deus respondia com pragas, serpentes venenosas, castigos, mortes em massa. O povo pedia água, Deus mandava serpentes. O povo pedia pão, Deus mandava doenças. O povo pedia carne, Deus mandava pragas. Isso não é educação, isso é tortura psicológica. E tem mais. Olha o caso dos midianitas. Deus manda Moisés atacar o povo midianita. A ordem é clara: matar todos os homens, todas as mulheres que já tinham tido relações sexuais e todas as crianças do sexo masculino. Só podiam poupar as meninas virgens, que seriam dadas como prêmio para os soldados israelitas. Leia de novo. Deus manda matar crianças, matar mulheres, deixar vivas apenas as virgens para servir como o espólio de guerra. Se fosse o diabo dando uma ordem dessas, a gente chamaria de monstruosidade, mas como foi Deus, os fiéis dizem que foi justiça divina. E tem o episódio do censo de Israel, talvez um dos mais confusos e reveladores da Bíblia. Davi resolve fazer um censo, contar quantos homens havia em Israel. Num texto diz que foi Deus quem incitou Davi a fazer isso. Em outro, diz que foi Satanás. Resultado, Deus fica furioso com o próprio censo que ele mesmo pediu, ou que Satanás pediu, ninguém sabe ao certo, e para punir, mata 70.000 homens inocentes. 70.000 por um erro que nem faz sentido. Que mais? Tem o caso de Acã. Um único homem comete um erro e Deus manda matar não só ele, mas a família toda. Mulher, filhos, animais, ninguém escapou. Culpa coletiva de novo. E o endurecimento do coração do faraó. Deus manda Moisés dizer ao faraó que liberte o povo hebreu. O faraó até demonstra que pode ceder, mas o próprio Deus endurece o coração dele. Por quê? Para ter desculpa para mandar mais pragas. Ou seja, Deus manipula o faraó para não deixar o povo sair, só para poder mostrar mais poder e castigar o Egito inteiro, incluindo, de novo, crianças inocentes que morreram na última praga, a morte dos primogênitos. E o caso de Abraão e Isaque. Deus manda um pai matar o próprio filho só para testar se ele é obediente. Que tipo de ser faz esse tipo de teste com alguém? Coloca um pai contra o próprio filho só para ver se ele teria coragem de cometer um assassinato? E mesmo que Deus tenha interrompido no último segundo, o trauma psicológico desse episódio seria suficiente para destruir qualquer ser humano. E tem mais, muito mais. Dá para passar horas citando passagens. As muralhas de Jericó, onde todos dentro da cidade foram mortos. As ordens para exterminar os cananeus, as punições coletivas, as execuções públicas, as mortes por desobediência simples, como um homem que foi apedrejado até a morte só porque estava catando lenha num sábado. Quando a gente olha para tudo isso, uma pergunta começa a martelar na cabeça. Se fosse o diabo que tivesse feito todas essas coisas, a gente teria algum problema em chamá-lo de sádico, de tirano, de genocida? Claro que não. Mas quando é Deus, o discurso muda. A gente ouve desculpas como, mas era outro tempo, foi necessário, era o plano divino, a gente não entende os caminhos de Deus, ou a clássica, ele é Deus, ele pode tudo. E é aí que mora o perigo. Quando a gente aceita que alguém pode tudo, inclusive cometer as piores atrocidades, só porque tem um título divino, a gente perde o senso de justiça e transforma a fé numa adoração cega a um tirano.
E o mais assustador é que tudo isso ainda é só o começo, porque além de violento, esse Deus bíblico também é mestre em manipulação emocional. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Se existe um conceito dentro da teologia cristã que soa bonito, mas esconde uma das maiores crueldades psicológicas já criadas, esse conceito é o tal do livre-arbítrio. A ideia vendida é simples. Deus te ama tanto que te deu a liberdade de escolha. Você é livre para fazer o que quiser. Pode obedecer ou desobedecer, pode aceitar a fé ou rejeitar, pode seguir o caminho do bem ou do mal. Parece justo, parece bonito. Mas, quando você olha com atenção, percebe que é uma armadilha, disfarçada. Porque a verdade é que não existe escolha real quando a punição por escolher errado é a tortura eterna. Que tipo de liberdade é essa? Imagine alguém apontando uma arma para sua cabeça e dizendo: "Você é livre para fazer o que quiser, mas se fizer a escolha errada, eu vou te torturar para o resto da sua vida, sem nenhuma chance de arrependimento, sem possibilidade de perdão, sem fim." Isso é liberdade? Isso é amor? Ou isso é pura chantagem? O conceito de livre-arbítrio apresentado nas igrejas é uma cilada emocional. A pessoa nasce, cresce num mundo onde já é doutrinada desde criança, aprende o que pode e o que não pode, o que agrada a Deus e o que provoca sua ira, e mesmo assim, com toda essa doutrinação, é ensinada que no final a culpa é sempre dela. Se ela pecar, a culpa é dela. Se ela duvidar, a culpa é dela. Se ela não conseguir ser perfeita, a culpa é dela. E pior, segundo a própria teologia cristã, Deus é onisciente, Ele sabe tudo desde sempre. Antes de criar você, Ele já sabia exatamente como você ia viver, que erros você ia cometer, quais seriam seus pensamentos, quais seriam suas escolhas e, principalmente, já sabia se você terminaria no céu ou no inferno. Mesmo assim, Ele foi lá e te criou, sabendo que você tinha 99% de chance de acabar queimando por toda a eternidade. O que isso significa na prática? Significa que o livre-arbítrio é só uma ilusão, uma desculpa barata para transferir a responsabilidade moral de um Deus cruel para as vítimas da própria criação. Se Deus sabe tudo e te criou mesmo assim, então Ele quis o seu sofrimento, Ele planejou a sua condenação. Ele te colocou num mundo como um rato num labirinto, sabendo exatamente qual caminho você ia seguir, e mesmo assim te puniu por seguir o caminho que ele sabia que você ia escolher. E se alguém tenta justificar dizendo que Deus não interfere nas escolhas humanas porque ele respeita o livre-arbítrio, isso só piora a situação, porque então estamos falando de um ser que tem o poder absoluto de evitar o sofrimento de bilhões de pessoas, mas escolhe não fazer nada para não interferir na liberdade de escolha. É como ver uma criança indo em direção a um poço e dizer: "Não vou impedir, ela tem que aprender sozinha." Mas aqui o poço não é um simples tombo, é a condenação eterna, com dor, desespero, choro e ranger de dentes. Pior ainda é perceber que Deus interfere sim quando quer. Ele interferiu no Antigo Testamento para abrir o mar, para mandar pragas, para derrubar muralhas, para matar gente em massa. Ele interferiu para endurecer o coração de reis, para confundir exércitos inimigos, para castigar quem ele achava que merecia. Ou seja, ele só escolhe não interferir quando é para impedir o sofrimento de inocentes. O que sobra disso tudo é um cenário de pura manipulação emocional. O ser que deveria ser fonte de amor e proteção virou a mão invisível por trás de um jogo injusto, com regras manipuladas e punições desproporcionais. Criou os seres frágeis, com desejos humanos, com medos naturais, com dúvidas legítimas, e mesmo assim exige perfeição absoluta, exige fé cega, exige obediência total. E quando a pessoa falha, porque é óbvio que ela vai falhar, vem o castigo. E não é um castigo qualquer, é o pior castigo que a mente humana consegue imaginar. É dor sem fim, é medo eterno, é um inferno que não acaba nunca. Tudo isso porque você não soube fazer a escolha certa dentro de um sistema onde a escolha certa era praticamente impossível. Se um ser humano criasse um sistema desses, onde oferece uma falsa liberdade só para depois punir quem não escolhe o que ele quer,
esse ser humano seria chamado de psicopata. Mas como estamos falando de Deus, as pessoas aplaudem, chamam de justiça divina. E o mais triste é que para manter esse sistema funcionando, as pessoas são ensinadas a agradecer por terem sido criadas, a agradecer pela chance de escolher, como se nascer com uma bomba relógio nas costas fosse um privilégio, como se viver com medo do inferno fosse um presente. O livre-arbítrio, do jeito que é apresentado, é a maior condenação que uma alma poderia receber. Não é um presente, é uma armadilha, uma cilada emocional criada para fazer as vítimas se culparem pela própria desgraça, para fazer com que bilhões de pessoas passem a vida inteira com medo de viver e ainda agradecendo por isso. Quando a gente olha com calma para as histórias da Bíblia, começa a perceber uma coisa que muita gente nunca teve coragem de dizer em voz alta. Deus e o diabo parecem ter mais em comum do que qualquer religioso gostaria de admitir. Os dois são descritos como seres poderosos. Os dois controlam o destino das pessoas. Os dois testam os humanos. Os dois punem. Os dois colocam medo. E os dois são responsáveis por tragédias na vida de milhões. É claro que, na teoria, o papel de cada um é muito bem definido. Deus é o lado do bem, o criador, o pai amoroso. O diabo é o inimigo, o tentador, o enganador. Mas na prática, quando você começa a reler os textos com um olhar limpo, sem as desculpas teológicas, fica cada vez mais difícil distinguir onde termina a ação de Deus e onde começa a do diabo. Até a forma como Deus testa as pessoas é idêntica ao que a gente espera do próprio demônio. E o mais bizarro, na Bíblia o diabo quase sempre aparece como um coadjuvante, um personagem menor, alguém que só age quando Deus permite. O próprio livro de Jó deixa isso claro. O diabo só tocou em Jó depois de pedir autorização a Deus. Isso desmonta a ideia de que os dois estão em guerra de forças iguais. Não, na narrativa bíblica o diabo parece mais um funcionário, um cão de guarda, alguém que só faz o que Deus permite. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Se Deus tem poder absoluto sobre tudo, inclusive sobre Satanás, por que ele permite que o diabo continue existindo? Por que Deus mantém o diabo solto no mundo, enganando, destruindo, matando, se ele poderia acabar com tudo isso com um estalar de dedos? Será que é porque Deus precisa de um inimigo imaginário? Um bode expiatório para culpar por tudo de ruim, enquanto ele mesmo fica nos bastidores puxando as cordas? Fica difícil não pensar que Deus e o diabo, na prática, estão jogando no mesmo time. Um faz o papel de pai rigoroso, o outro de vilão oficial. Mas no final, os dois contribuem para o mesmo resultado: manter as pessoas com medo, culpadas e sempre ajoelhadas. Se fosse um roteirista escrevendo essa história, a gente diria que o mocinho e o vilão são só dois lados da mesma moeda. Dois personagens criados para manter o público entretido. Mas o problema é que, nesse caso, o público são bilhões de seres humanos, sofrendo, chorando, com medo de viver e achando que estão num jogo justo. Mesmo com todos esses absurdos que a gente acabou de lembrar, tem gente que ainda vai tentar justificar tudo. Vai dizer que Deus é amor, sim, que ele tem um plano maior, que a gente é que não entende. Vão repetir aquelas frases prontas que ouviram a vida inteira nos cultos, nas missas, nas pregações, como se fossem um escudo para proteger a imagem de um Deus que, olhando friamente, é o personagem mais violento e contraditório de toda a literatura religiosa. Uma das desculpas mais usadas é a famosa "os caminhos de Deus são misteriosos". Essa é a desculpa oficial para tudo que parece injusto, cruel, desumano ou psicologicamente doentio. Quando alguém questiona por que Deus matou crianças, por que Deus mandou genocídios, por que Deus permite o sofrimento de inocentes, a resposta é sempre essa: a mente humana não consegue compreender os desígnios de Deus. É a forma mais covarde de encerrar qualquer debate. É o famoso cala-boca espiritual. Outra justificativa clássica é a do pecado original. Dizem que a humanidade inteira está pagando até hoje pelo erro de Adão e Eva. Ou seja, você já nasce condenado, culpado, sujo, antes mesmo de dar o primeiro choro na maternidade. Uma criança que acabou de nascer, segundo essa lógica, já merece a condenação eterna,
só por ser descendente de dois personagens que, segundo a história, comeram uma fruta proibida há milhares de anos atrás. E o mais bizarro, quem colocou aquela árvore ali? Quem criou a serpente? Quem fez um jardim com uma armadilha no meio? Foi o próprio Deus. E tem também a famosa desculpa do livre-arbítrio, que a gente já falou antes. Dizem que Deus só castiga quem escolhe desobedecer. Mas como a gente já viu, essa escolha é uma piada de mau gosto, porque é uma escolha entre obediência cega ou sofrimento eterno. Não existe liberdade verdadeira quando a punição é infinita. Outra defesa comum é dizer que o Antigo Testamento não conta mais, que agora vale o Novo Testamento, que Jesus veio trazer amor e perdão. Mas essa desculpa também cai por terra rapidinho. Primeiro porque, segundo o próprio cristianismo, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segundo, porque o próprio Jesus falou mais sobre inferno do que qualquer outro personagem da Bíblia. Foi ele quem reforçou a ideia do sofrimento eterno, do choro e ranger de dentes. E mais, o Novo Testamento deixa claro que quem não crer será condenado. E mesmo se a gente quisesse ignorar o Antigo Testamento, ainda teria o problema central. Deus, segundo a Bíblia, é o criador de tudo. Ele criou o diabo, criou o inferno, criou o sistema de punição, criou as regras que condenam bilhões de pessoas. Se Deus fosse justo de verdade, o inferno nem existiria. A condenação eterna seria uma ideia absurda. Mas não. Na narrativa bíblica, Deus é o grande arquiteto desse teatro de horrores. Outro argumento ridículo que muitos usam é o famoso Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão por vontade própria. Sério? Que vontade própria é essa? Quem em sã consciência escolheria um sofrimento eterno? Ninguém. O que acontece é que as pessoas vivem pressionadas por um sistema de medo, de culpa, de chantagem emocional. É uma escolha feita com uma arma apontada para a cabeça. Não é escolha real. É pânico, é desespero, é obediência por medo. Tem também quem diga que Deus age assim por amor, que ele castiga porque ama, que ele pune porque se importa. Isso é a definição perfeita de um relacionamento abusivo. É o mesmo discurso de um agressor dizendo para a vítima: eu só te bati porque te amo, é para o seu bem. Se fosse num casamento, num relacionamento humano, todo mundo diria que isso é violência doméstica. Mas quando é Deus, as pessoas romantizam. Talvez a pior de todas as justificativas seja a de que um dia vamos entender tudo. Como se todo sofrimento, toda dor, todo medo, toda lágrima fosse parte de um plano genial que só vai fazer sentido depois da morte. É a maior lavagem cerebral de todas. Um truque psicológico que faz a vítima continuar aceitando o sofrimento hoje com a promessa de uma explicação futura que nunca chega. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Todas essas desculpas só existem para tentar proteger a imagem de um Deus que, se fosse um personagem humano, estaria preso por crimes contra a humanidade. Um Deus que mata, que tortura, que manipula, que ameaça, que pune sem limites e ainda exige ser adorado. É como se o sequestrador quisesse que a vítima o agradecesse todos os dias. E o mais revoltante é perceber como a maioria das pessoas aceita tudo isso de olhos fechados, por medo, por costume, por pressão social, por culpa, porque foram ensinadas a não questionar, a não pensar, a apenas aceitar. Mas agora que você ouviu tudo isso, a escolha é sua: continuar aceitando ou começar a pensar por si mesmo. Depois de tudo isso que você ouviu até aqui, fica impossível não fazer a pergunta que deveria estar martelando na cabeça de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Se Deus fosse julgado pelas próprias regras que ele mesmo criou, que sentença ele receberia? Se um ser humano agisse como o Deus descrito na Bíblia, ele seria considerado o pior tirano da história. Não estamos falando de exagero.
Estamos falando de genocídio, tortura psicológica, assassinato de crianças, castigos coletivos, punição eterna, chantagem emocional, abuso de poder, manipulação mental e ameaças constantes. Todos os crimes que a humanidade condena estão ali, nas ações atribuídas a esse Deus. Agora pense numa coisa: se fosse o diabo quem tivesse feito tudo isso, você teria alguma dúvida de que estamos lidando com o mal absoluto? Claro que não. Mas quando é Deus, as pessoas criam desculpas, fazem malabarismos teológicos, criam teorias para explicar o inexplicável, jogam a culpa nas vítimas, invertendo a lógica, transformando o agressor em herói e os condenados em ingratos que não souberam obedecer. E o mais assustador é que tudo isso é sustentado pelo medo. Medo de pensar, medo de questionar, medo de duvidar, porque desde criança você aprendeu que quem questiona, peca, quem duvida, se condena, quem pergunta, ofende Deus. A verdade é que o medo foi a primeira ferramenta de controle, a segunda foi a culpa. E juntas, elas mantêm bilhões de pessoas ajoelhadas, pedindo desculpas para um Deus que, se fosse humano, estaria respondendo por crimes de guerra. E sabe qual é a parte mais trágica? Mesmo depois de ouvir tudo isso, muita gente vai continuar tentando justificar. Vai dizer que é blasfêmia, que é falta de respeito, que estou distorcendo os textos. Mas tudo o que eu fiz aqui foi repetir o que está escrito. São os próprios relatos bíblicos. Se isso te incomoda, não é comigo que você tem que ficar bravo. É com os textos que você mesmo chama de sagrados. Agora, se você teve coragem de chegar até aqui, se ouviu tudo isso até o fim, isso já diz muito sobre você. Significa que tem dentro de você uma semente de questionamento, uma faísca de pensamento crítico, um começo de libertação. Por isso eu te peço, não deixe esse vídeo morrer aqui. Se alguma parte desse conteúdo fez sentido para você, se alguma coisa aqui te fez pensar, se em algum momento você sentiu raiva, choque, alívio ou até medo, faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo, diz o que mais te impactou. Conta qual passagem da Bíblia você acha mais absurda, ou simplesmente escreve, eu não aceito mais esse Deus. Isso pode parecer pequeno, mas é assim que o algoritmo entende que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais gente. Quanto mais comentários, mais pessoas vão ser impactadas. Gente que hoje está vivendo com medo, com culpa, com terror psicológico e que pode começar a abrir os olhos também. Além disso, clica no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que merece ouvir isso. Tem muita gente sofrendo calada, achando que está sozinha nesse pensamento, com medo de falar, com medo até de pensar. Vamos quebrar esse silêncio? Você pode ser a pessoa que vai dar esse empurrãozinho para alguém acordar. E se quiser mais vídeos como esse, se quiser que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo sem filtro, direto ao ponto, desconstruindo o que ninguém tem coragem de tocar, deixa seu apoio aqui. No final das contas, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo com medo de um Deus que parece mais um vilão de filme de terror, ou pode começar a construir uma vida baseada em ética, real, em responsabilidade humana, sem precisar temer o invisível. A pergunta que fica é simples. Até quando você vai aceitar adorar alguém que age pior do que o próprio diabo? Se essa pergunta te fez pensar, já valeu a pena. Agora é com você. Nos vemos no próximo vídeo.